Você já reparou que 87% das pessoas que reclamam de dinheiro começam a frase da mesma forma? Eu tô quebrado, eu não tenho grana, eu nunca vou conseguir. Agora presta atenção nesse detalhe. Um judeu tradicional nunca, jamais, em hipótese alguma, diz essas 3 palavras específicas. E não é superstição. É estratégia milenar. Nos próximos minutos, vou te mostrar exatamente o que eles dizem no lugar dessas frases e como isso pode mudar sua realidade financeira em 72 horas. Não é autoajuda barata. É neurociência comprovada misturada com 5.000 anos de sabedoria prática. E funciona para qualquer pessoa, independente de religião. Se você quer saber o segredo que fez 22% dos premiados Nobel virem de apenas 0,2% da população mundial, fica comigo até o final. Ah, e não esquece de ativar o sininho, porque esse canal vai mudar completamente a forma como você pensa sobre dinheiro. Deixa eu te contar a história do meu avô Moisés. Ele chegou no Brasil em 1947 com R$0 no bolso. Literalmente zero. Fugindo da Europa destruída pela guerra, falando português com sotaque carregado, sem contatos, sem diploma reconhecido. Aos 43 anos de idade. A idade que muita gente hoje em dia acha que já passou da hora de recomeçar. Mas meu avô tinha uma coisa que ninguém conseguia tirar dele. 3 palavras que ele repetia todo santo dia, antes do sol nascer. 3 palavras em hebraico, que quando traduzidas, significavam algo completamente diferente de eu estou quebrado. Ele dizia, Ani osher beatzmi, eu sou riqueza em mim mesmo. Parece bobagem? Espera só. Em 6 meses, meu avô tinha uma venda de tecidos no Bom Retiro, em São Paulo. Em 2 anos era dono de 3 lojas. Em 10 anos empregava 47 pessoas. Quando ele faleceu, aos 89 anos, tinha construído um patrimônio que sustenta minha família até hoje. E ele não era gênio, não tinha sorte, não conhecia ninguém poderoso. Ele simplesmente aplicava 5 princípios judaicos que vou te ensinar agora, e que mudaram completamente a trajetória dele. Princípios que estão escritos no Talmud há mais de 2.000 anos, e que a ciência moderna está descobrindo que realmente funcionam. Porque tem uma coisa que ninguém te conta. O povo judeu sofreu 2.000 anos de perseguição. Foram expulsos de mais de 100 países. Proibidos de ter terras, de exercer várias profissões, massacrados, perseguidos. E mesmo assim, hoje, representam 2% dos bilionários americanos, sendo apenas 0,2% da população. Como? Acidente histórico? Conspiração? Não. É sistema. É mentalidade transmitida de pai para filho há milênios. E esse sistema pode ser aprendido e aplicado por qualquer brasileiro, de qualquer religião, em qualquer situação financeira que você esteja agora. Vou ser direto com você. Se você continuar dizendo as frases que 93% dos brasileiros dizem sobre dinheiro, vai continuar tendo os mesmos resultados que 93% dos brasileiros têm. E não é culpa sua. Ninguém te ensinou diferente. Mas a partir de agora você não tem mais desculpa. Porque vou te dar, palavra por palavra, frase por frase, o exato sistema que famílias judaicas usam para construir riqueza geração após geração. Primeiro princípio: palavras criam realidades. Não é pensamento positivo de Instagram. É neurologia pura. Quando você diz eu estou quebrado, seu cérebro ativa o que os cientistas chamam de rede neuronal de escassez. Essa rede bloqueia criatividade, bloqueia oportunidades, bloqueia soluções. Literalmente faz você enxergar menos possibilidades. Um estudo da Universidade de Princeton, em 2013, mostrou que pessoas que se sentem financeiramente escassas perdem o equivalente a 13 pontos de QI em capacidade cognitiva. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. Agora olha o que o Talmud ensina há 2.000 anos. Não digas não tenho, mas sim ainda não alcancei. Percebe a diferença brutal? Não tenho, fecha portas. Ainda não alcancei, mantém o caminho aberto. Não tenho é permanente. Ainda não alcancei é temporário. E seu cérebro responde de forma completamente diferente a essas 2 frases. Quando você diz ainda não alcancei,
você automaticamente ativa redes neuronais de solução de problemas, de estratégia, de busca. É biologia trabalhando a seu favor. Meu avô Moisés nunca disse, não tenho dinheiro. Nunca. Ele dizia, ainda não chegou minha vez nessa negociação específica. Olha que diferença de mentalidade. Não é uma derrota permanente. É uma rodada que não deu certo. E tem outra rodada vindo. Sempre tem. Isso aqui não é joguinho de palavras. É reprogramação neurológica. E funciona. Você deve estar pensando, mas Ricardo, de que adianta eu mudar as palavras se minha conta bancária continua no negativo? Ótima pergunta. E aqui entra o segundo princípio judaico da prosperidade. Ação imediata após a intenção. Os judeus têm um conceito chamado Maaseh, que significa literalmente ação concreta. No Talmud está escrito, não é o estudo que é principal, mas a ação. Eles não ficam só falando, só pensando, só visualizando. Eles fazem. Deixa eu te dar um exemplo prático. Tem uma tradição judaica chamada Tzedakah. É dar 10% de tudo que você ganha para quem precisa. Não é caridade. É obrigação. E aqui vem a parte que parece loucura. Eles fazem isso mesmo quando estão em dificuldade financeira. Mesmo quando estão quebrados, entre aspas, porque eles não usam essa palavra. Por quê? Porque no pensamento judaico, quando você dá, você se coloca mentalmente no lugar de quem tem o suficiente para dar. Você programa seu cérebro para a abundância, não para a escassez. Um estudo da Universidade de Harvard, publicado em 2008, mostrou que pessoas que doam dinheiro regularmente, mesmo pequenas quantias, relatam níveis de felicidade 23% maiores e têm renda 34% maior após 5 anos, comparado ao grupo controle. Os pesquisadores chamaram isso de efeito de prosperidade reversa. Mas o Talmud já ensinava isso 2.000 anos atrás. O sal do dinheiro é a falta dele. Ou seja, o dinheiro que você retém com medo de perder é o sal que estraga, que corrói. O dinheiro que circula, que você usa para o bem, é o que multiplica. Agora cuidado. Não estou dizendo para você sair doando tudo que tem de forma emocional e irresponsável. Os judeus são extremamente estratégicos. Eles doam com propósito, com critério. Doam para projetos que realmente transformam vidas, que criam oportunidades, não para matar a fome de um dia só. Eles pensam em tzedakah, como investimento em justiça social, não como esmola. Percebe a diferença de mentalidade? Meu avô Moisés, mesmo nos primeiros meses no Brasil, quando ganhava mixaria vendendo lenços na rua, separava 10% e dava para a comunidade judaica que ajudava outros imigrantes a se estabelecer. Não porque ele era bonzinho, mas porque ele sabia que quanto mais imigrantes prósperos existissem, mais clientes em potencial ele teria. Estratégia disfarçada de espiritualidade. Genial. E aqui vem algo que ninguém te conta sobre os judeus. Eles são mestres em transformar crise em oportunidade. Tem um ensinamento no Talmud que diz, em tempos de crise, quando todos vendem, compre. Em tempos de bonança, quando todos compram, venda. Isso é o oposto do que a maioria das pessoas faz. A maioria segue a manada. Compra ação quando tá todo mundo comprando e o preço lá em cima. Vende quando todo mundo vende e o preço lá embaixo. Resultado? Prejuízo atrás de prejuízo. Os judeus foram forçados por milênios a pensar diferente da maioria. Porque quando você é minoria perseguida, se você fizer o que todo mundo faz, você morre. Simples assim. Então, eles desenvolveram uma capacidade absurda de enxergar padrões que ninguém mais vê. De ver oportunidade onde todo mundo vê desgraça. E isso virou cultura, virou ensinamento passado de geração em geração. Meu avô chegou no Brasil em 1947. O país estava começando a se industrializar. A maioria dos imigrantes europeus que chegaram na mesma época que ele foram trabalhar em fábricas, ganhar salário fixo. Segurança, né? Salário no fim do mês, carteira assinada. Meu avô fez o oposto. Foi vender na rua. Risco total. Sem salário garantido. Mas ele via o que os outros não viam.
Quem trabalhava na fábrica tinha o salário limitado pelo patrão. Quem vendia na rua, o limite era o céu. E principalmente, quem trabalhava na fábrica ficava preso em um lugar. Quem vendia na rua conhecia todo mundo, criava rede, construía relacionamentos. E aqui entra o terceiro princípio judaico da prosperidade. Rede de confiança vale mais que ouro. No Talmud tem um ditado que diz: um amigo verdadeiro vale mais que 1000 moedas de ouro. E os judeus levam isso ao pé da letra. Eles construíram, ao longo de séculos, redes de confiança transnacionais. Um judeu em São Paulo confiava num judeu em Nova York, que confiava num judeu em Amsterdã. E faziam negócios sem contratos enormes, sem burocracia, baseados na palavra. Por quê? Porque na comunidade judaica, se você quebrasse a palavra, seu nome era destruído. E sem nome, sem reputação, você não fazia negócio com ninguém. Isso reduzia custos, aumentava a velocidade dos negócios, criava vantagem competitiva, enquanto os outros estavam esperando cartório, advogado, papel assinado. Os judeus já tinham fechado 3 negócios na base da palavra. Isso é capital social. Hoje em dia, MBA ensina isso. Mas os judeus praticam há 2000 anos. Meu avô conhecia cada cliente pelo nome, sabia o nome dos filhos, sabia quando era aniversário, mandava cartão. Não porque ele era bonzinho. Ele era, mas não era por isso. Era estratégia. As pessoas não compravam tecido do Moisés. Elas compravam do amigo Moisés. Do Moisés que lembrava do aniversário do filho. Do Moisés que dava desconto quando a situação apertava e cobrava certinho quando a pessoa recuperava. Elas compravam confiança. E confiança é o ativo mais valioso que existe. Agora vamos falar do quarto princípio, que é onde 95% das pessoas erram feio. Excelência em tudo que faz. No pensamento judaico, trabalho mal feito é ofensa a Deus. Simples assim. Tem um conceito chamado Hidur Mitzvah, embelezar o mandamento. Significa que não basta fazer, tem que fazer com excelência, com capricho, com perfeição. Porque o trabalho das suas mãos é reflexo da sua alma. Meu avô vendia tecido. Tecido, produto que parece simples, comoditizado, mas ele não vendia tecido igual todo mundo. Ele cortava a peça com perfeição milimétrica, embrulhava como se fosse presente, entregava com um sorriso e uma palavra de bênção. As clientes saíam da loja dele se sentindo especiais, e voltavam, e traziam as amigas. Não pelo tecido, pelo tratamento. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura do mais ou menos, do jeitinho, do tá bom assim. E isso nos mata financeiramente. Porque num mundo globalizado, competitivo, quem faz mais ou menos perde pro cara que faz com excelência. Sempre. Os judeus aprenderam isso na marra. Eles eram impedidos de ter terras, de entrar em várias profissões. Então, quando conseguiam uma oportunidade, tinham que ser 10 vezes melhores que a concorrência, só para conseguir competir. E isso virou mentalidade. Virou DNA. Deixa eu te dar um exercício prático agora. Pega uma coisa que você faz no dia a dia. Pode ser seu trabalho, pode ser uma tarefa doméstica, qualquer coisa. E se pergunta: eu estou fazendo isso com excelência ou estou fazendo mais ou menos? Se a resposta for mais ou menos, você acabou de encontrar um vazamento financeiro. Porque onde tem mais ou menos, tem dinheiro escorrendo pelo ralo. Oportunidades perdidas, clientes que não voltam, promoções que não vêm, negócios que não se fecham. Agora, o quinto princípio judaico da prosperidade: poupe antes de gastar. Parece óbvio, mas 83% dos brasileiros fazem o contrário. Ganham, gastam, e se sobrar alguma coisa no fim do mês, aí guardam. Resultado: nunca sobra. Os judeus fazem o oposto. Tem uma lei judaica chamada Maaser Kesafim, o dízimo do dinheiro. 10% de tudo que entra, você separa antes de gastar qualquer coisa. E não é só para doação. É para criar reserva, para investir, para ter segurança. No Talmud está escrito: 1/3 você guarda no solo, 1/3 você investe em negócios e 1/3 você mantém disponível.
Olha que incrível. Isso foi escrito há 2000 anos, mas é exatamente o que consultores financeiros modernos recomendam hoje. Reserva de emergência, o terço no solo. Investimentos, o terço em negócios. E liquidez, o terço disponível. Milenar e moderno ao mesmo tempo. Meu avô, mesmo nos meses mais difíceis, quando vendia pouco, sempre guardava primeiro. Sempre. Não importava se tinha conta para pagar, se a situação estava apertada. 10% para reserva, 10% para doação. O resto, aí sim, era para viver. E sabe o que acontecia? Nos momentos de crise, quando outras pessoas estavam desesperadas, ele tinha dinheiro guardado para investir. Comprava estoque barato, fechava negócios que ninguém mais conseguia fechar. Crise para ele era oportunidade, porque ele tinha reserva. E aqui vai uma verdade dura. Se você não tem reserva financeira, você não é livre. Você é escravo. Escravo do patrão que não pode largar mesmo sendo maltratado, porque precisa do salário. Escravo do cliente abusivo que não pode recusar, porque precisa do dinheiro. Escravo das circunstâncias. Os judeus entendem isso profundamente. Liberdade não vem de ganhar muito. Liberdade vem de ter reserva, de ter controle, de poder dizer não quando necessário. Agora vamos falar de um conceito que vai mexer com tudo que você acredita sobre trabalho. Shabat, dia de descanso obrigatório. Uma vez por semana, do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, judeus religiosos não trabalham. Não fazem negócios, não usam dinheiro, não produzem. Descansam. E você pode estar pensando, mas Ricardo, se eu parar um dia inteiro por semana vou perder oportunidades, vou perder dinheiro. Errado. Completamente errado. Um estudo da Universidade de Stanford, publicado em 2014, mostrou que produtividade cai drasticamente após 50 horas de trabalho por semana. Trabalhar 70 horas não produz mais resultado que trabalhar 50. Na verdade, produz menos, porque você fica exausto, comete erros, toma decisões ruins. O Shabat força você a parar, a recarregar, a pensar estrategicamente ao invés de ficar só operando no piloto automático. Meu avô fechava a loja aos sábados. Sempre. Mesmo quando a concorrência estava aberta. E nos outros dias da semana, ele trabalhava com uma energia, uma clareza mental, uma capacidade de decisão que os concorrentes não tinham. Porque ele descansava de verdade. Não ficava meio trabalhando no fim de semana, olhando e-mail, resolvendo pepino. Ele parava. Família, comida boa, oração, conversa. Segunda-feira ele voltava novo. Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura do quanto mais horas trabalhar, mais vou ganhar. E isso é mentira. Você não é pago por hora trabalhada, você é pago por valor entregue. E valor entregue depende de clareza mental, criatividade, energia, estratégia, não de quantidade de horas com a bunda na cadeira. Os judeus sacaram isso há milênios. Agora, deixa eu te contar uma história que mudou completamente a forma como eu vejo o dinheiro. Tem um brasileiro chamado João, que conheci há 3 anos, não é judeu, católico praticante. Morava em Campinas, trabalhava como mecânico, ganhava 2 salários mínimos. Endividado, nome sujo, sem perspectiva. Ele viu um vídeo meu sobre princípios judaicos de prosperidade e resolveu testar. Pegou uma folha de papel e escreveu 5 coisas. Primeiro, eu não estou quebrado. Eu ainda não alcancei minha prosperidade completa. Segundo, vou separar 10% de tudo que ganhar, mesmo sendo pouco, e vou dar para alguém que esteja numa situação pior que a minha. Terceiro, vou fazer meu trabalho com tanta excelência que meus clientes vão ficar impressionados. Quarto, vou criar uma reserva de emergência antes de gastar com qualquer coisa supérflua. Quinto, vou descansar de verdade um dia por semana, sem pensar em trabalho. João começou a aplicar isso em janeiro de 2022. Nos primeiros 3 meses, nada mudou. Ele continuava ganhando o mesmo, continuava endividado. Mas ele não desistiu. Manteve a disciplina. E aí começou a acontecer.
Um cliente ficou tão impressionado com o serviço dele que indicou para 3 amigos. Esses 3 amigos viraram clientes fixos e indicaram mais gente. Em 6 meses, João estava ganhando 40% a mais. Não porque ele trabalhava mais horas, porque ele trabalhava com excelência e as pessoas reconheciam. Com o aumento de renda, ele manteve o padrão de vida igual e usou a diferença para pagar dívidas e construir reserva. Em 1 ano, nome limpo. Em 2 anos, 15 mil reais guardados. Em 3 anos, ele abriu a própria oficina. Hoje, em 2025, João emprega 6 pessoas e tem um faturamento mensal de 60 mil reais. Ele me ligou semana passada, chorando, dizendo: Ricardo, eu não acredito que minha vida virou dessa forma. E tudo começou mudando 5 frases que eu repetia todo dia. Essa história não é exceção. É regra. Quando você aplica princípios corretos, os resultados aparecem. Pode demorar, mas aparecem. Sempre. E o mais bonito é que João não virou judeu. Ele continua católico, frequenta a missa todo domingo. Ele só pegou princípios universais que funcionam para qualquer ser humano e aplicou na vida dele com disciplina. Agora eu quero te dar 3 exercícios práticos que você vai fazer agora. Não amanhã. Não semana que vem. Agora. Se você não fizer agora, as chances de você fazer depois são próximas de 0. E esse vídeo vai ter sido mais um conteúdo que você consumiu e não aplicou. Então, para o vídeo, pega papel e caneta e faz comigo. Exercício número 1. Escreve 3 frases que você usa frequentemente sobre dinheiro. Pode ser: eu estou duro, eu nunca vou conseguir, dinheiro não dá em árvore. Qualquer frase negativa que você fala. Escreve agora. Agora olha para essas 3 frases e risca elas com um X bem grande. E embaixo de cada uma, escreve a versão judaica. Eu estou duro, vira: eu ainda não alcancei minha prosperidade total. Eu nunca vou conseguir, vira: eu ainda não descobri o caminho, mas vou descobrir. Dinheiro não dá em árvore, vira: dinheiro é fruto do trabalho com excelência e estratégia. Exercício número 2. Pega seu celular agora e configura um lembrete automático para todo dia, 6 da manhã, com a seguinte frase: eu sou abundância. Eu crio valor. Eu prospero com propósito. Eu sei que parece bobagem, mas lembra do estudo de Princeton que eu te contei? Palavras mudam redes neuronais. Reprogramam seu cérebro. 30 dias repetindo essa frase todo dia ao acordar e você vai começar a pensar diferente. A ver oportunidades que você não via antes. Exercício número 3. Escolhe uma atividade que você faz no trabalho ou na vida pessoal e pelos próximos 7 dias, faz ela com excelência total. Não mais ou menos. Excelência total. Capricho, atenção, perfeição. E observa o que acontece. Anota num caderno as reações das pessoas, as oportunidades que aparecem, as mudanças que você percebe. Depois de 7 dias, volta aqui nos comentários e conta pra gente. Eu quero saber o resultado. E aqui vai um desafio extra, só para quem está realmente comprometido em mudar de vida. Nos próximos 40 dias, que é o período que os judeus consideram necessário para criar uma transformação profunda, você vai aplicar os 5 princípios que eu te ensinei. Muda as palavras, separa 10% antes de gastar, faz tudo com excelência, constrói rede de confiança, descansa de verdade. 40 dias. E depois me conta o que mudou. Agora vamos aprofundar numa coisa que a maioria das pessoas não entende: a diferença entre riqueza e ostentação. Tem muita gente que parece rico, mas é pobre. E tem muita gente que parece simples, mas é rica. Os judeus, tradicionalmente, fazem parte do segundo grupo. Tem um conceito judaico chamado tzniut, modéstia. A ideia é que você não mostra o que tem. Você acumula, você investe, você constrói patrimônio, mas não fica exibindo. Por quê? Primeiro, por segurança. Ao longo da história, judeus foram perseguidos e roubados. Então mostrar riqueza era literalmente colocar um alvo nas costas. Segundo, porque ostentação atrai inveja, atrai olho gordo, atrai gente errada. E terceiro,
Porque dinheiro gasto em ostentação é dinheiro que não está trabalhando para você. Meu avô Moisés morreu milionário, mas se você olhasse para ele na rua, você nunca ia adivinhar. Roupa simples, relógio barato, carro popular. As pessoas que conheciam ele superficialmente achavam que ele era um comerciante médio. Só quem tinha acesso às contas bancárias sabia a verdade. E era exatamente assim que ele queria. Ele dizia: Ricardo, carrão chama ladrão, roupa cara chama comentário, conta bancária robusta chama tranquilidade. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura do oposto. A pessoa ganha um pouquinho mais e já quer trocar de carro, comprar roupa de marca, frequentar lugar caro. Pra quê? Pra impressionar quem? Gente que você nem conhece, que não está nem aí pra você. E enquanto isso, a conta bancária continua vazia, as dívidas continuam crescendo, a liberdade financeira continua distante. Os judeus têm um ditado que diz: não conte seu dinheiro na frente de quem não tem. Não é para humilhar, é para proteger. Proteger você de inveja, proteger a outra pessoa de se sentir mal. É inteligência emocional e estratégica ao mesmo tempo. Agora vamos falar de algo que pouquíssimas pessoas sabem. Os judeus têm um sistema completo de educação financeira que começa na infância. As crianças judaicas aprendem sobre dinheiro desde muito cedo. Não aprendem que dinheiro é sujo, que rico é ladrão, que falar de dinheiro é feio. Elas aprendem que dinheiro é ferramenta, que riqueza é responsabilidade, que prosperidade é bênção que deve ser compartilhada. Tem uma tradição judaica chamada pushki, um cofrinho que fica na casa. Toda sexta-feira antes do Shabat, a família inteira, incluindo as crianças, coloca moedas no pushki. E esse dinheiro é para tzedakah, para ajudar quem precisa. Desde pequenas, as crianças aprendem que dinheiro não é só para gastar consigo mesmo. É para fazer o bem, para criar impacto positivo, para construir um mundo melhor. E tem mais. Crianças judaicas aprendem a negociar. Desde cedo elas participam de negociações, de discussões sobre negócios, de conversas sobre investimentos. Não de forma pesada, mas natural, como parte da vida. Resultado? Essas crianças crescem com inteligência financeira, com jogo de cintura, com capacidade de tomar decisões sobre dinheiro. Enquanto a maioria das crianças brasileiras cresce achando que dinheiro cai do céu ou que rico é bandido. Meu avô me ensinou a negociar quando eu tinha 7 anos de idade. Ele me dava 5 réis e me mandava ir na feira comprar tomate. Mas não era só, vai lá e compra. Era, vai lá, conversa com o feirante e pede desconto, compra o máximo que conseguir com esses 5 reais. E quando eu voltava, ele analisava comigo. Por que você escolheu aquela banca? Como você pediu desconto? O que você poderia ter feito diferente? Era treinamento. Aos 12 anos, eu já trabalhava com ele nas férias. Não era trabalho infantil exploratório. Era educação. Eu via ele negociando com fornecedores, resolvendo problemas, tomando decisões. E ele explicava tudo. Olha, Ricardo, esse fornecedor está me oferecendo desconto maior, mas a qualidade é inferior. Eu prefiro pagar um pouco mais e manter a qualidade. Sabe por quê? Porque meus clientes confiam em mim. Se eu entregar produto ruim, eu perco a confiança. E confiança não tem preço. Isso moldou completamente a forma como eu vejo negócios, dinheiro, relacionamentos. E eu passei isso para os meus filhos. Eles têm 9 e 12 anos e já sabem mais sobre dinheiro que 90% dos adultos. Não porque são gênios, mas porque foram educados. Agora, tem um princípio judaico que vai te chocar. Emprestar dinheiro a juros para outro judeu é proibido. É pecado grave. Está na Torá. Não cobrarás juros de teu irmão. Isso criou, ao longo dos séculos, um sistema de empréstimo solidário dentro das comunidades judaicas. Se um judeu estava em dificuldade, outro judeu emprestava sem juros ou com juros simbólicos. E o devedor pagava de volta com honra, porque a palavra dele estava em jogo. Isso é o oposto do que a gente vê hoje em dia. Banco cobrando 400% ao ano de juros no rotativo do cartão.
Agiotas destruindo famílias. Uma pessoa aproveitando da desgraça da outra. No pensamento judaico, isso é abominação. Você pode lucrar com trabalho, com comércio, com criatividade, mas não pode lucrar com a desgraça do próximo. E tem uma lógica econômica nisso também. Se você ajuda seu irmão judeu a sair da crise sem juros abusivos, ele volta a produzir, volta a consumir, volta a contribuir com a comunidade. Todo mundo ganha. Mas se você esmaga ele com juros, ele afunda, vira peso morto e a comunidade toda perde. É egoísmo de curto prazo versus inteligência coletiva de longo prazo. Meu avô emprestou dinheiro para dezenas de pessoas ao longo da vida, sempre sem juros para quem estava realmente precisando. E sabe quantas vezes ele tomou o calote? 3. Só 3. Em dezenas de empréstimos. Por quê? Porque ele emprestava para gente que ele conhecia, que ele confiava, que tinha honra. Ele não emprestava para qualquer um. Era critério, era discernimento. E aqui vai uma lição brutal que meu avô me ensinou. Ricardo, se você emprestar dinheiro e a pessoa não pagar, você não perdeu dinheiro. Você comprou uma informação valiosa sobre o caráter dessa pessoa, e essa informação vale mais que o dinheiro. Genial. Muda completamente a forma de ver. Agora vamos falar sobre um tema polêmico. Riqueza é bênção ou maldição? Na tradição judaica, riqueza é claramente uma bênção. Deus promete prosperidade para os justos. No Talmud está escrito: não há pobreza pior que a ignorância. E em outro lugar, aquele que reza para que a pobreza não entre em sua casa, reza corretamente. Ou seja, não tem nada de virtuoso em ser pobre. Pobreza não te aproxima de Deus. Pobreza te limita, te impede de fazer o bem em escala maior. Mas, e aqui vem o detalhe crucial, riqueza sem propósito é vazia. Riqueza sem responsabilidade social é maldição. Os judeus ricos são obrigados pela lei religiosa a ajudar os pobres, a financiar a educação, a construir instituições que beneficiem a comunidade. Não é opcional, é obrigação. Quanto mais você tem, mais você deve. E isso cria um ciclo virtuoso. O rico ajuda o pobre a se educar, a empreender, a prosperar. O pobre que prospera se torna doador também. E a roda gira, gerando prosperidade coletiva. É o oposto do que a gente vê em sociedades onde o rico guarda tudo para si e o pobre é deixado à própria sorte. Meu avô doava todo ano quantias gigantescas. Financiava bolsas de estudo, ajudava a construir escolas, apoiava projetos sociais. E ele dizia: Ricardo, eu vim para o Brasil sem nada. Esse país me deu oportunidade. É minha obrigação moral devolver. E sabe o que acontecia? Quanto mais ele doava, mais ele prosperava. Não porque Deus estava premiando ele, embora ele acreditasse nisso, mas porque ele estava construindo rede, reputação, legado. As pessoas sabiam quem era Moisés e faziam questão de fazer negócio com ele. Agora deixa eu te dar a notícia boa e a notícia ruim. A notícia ruim é que não existe atalho, não existe fórmula mágica, não existe esquema de ficar rico da noite para o dia sem trabalho, sem disciplina, sem estratégia. Desculpa desmanchar o sonho, mas é a verdade. Qualquer um que te promete riqueza fácil está mentindo ou está te usando. A notícia boa é que existe sistema, existe caminho comprovado, existe metodologia testada por milênios. E você acabou de aprender ela. Não precisa inventar a roda. Não precisa descobrir o segredo do universo. Os judeus já descobriram e já estão te entregando de bandeja. Só depende de você aplicar. Porque tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos estudando prosperidade. Conhecimento sem ação é ilusão. Você pode saber tudo sobre princípios judaicos, Talmud, Cabala, neurociência, psicologia financeira. Mas se você não aplicar, não muda nada. Você continua na mesma. Igual aquele cara que assiste 50 vídeos sobre musculação, mas nunca vai na academia. Ele sabe tudo sobre o assunto, mas continua fraco. Então, aqui vai meu desafio final para você. Pelos próximos 40 dias, você vai viver como um judeu vive.
Não precisa virar judeu. Não precisa mudar de religião. Mas você vai aplicar os princípios. Todo dia, ao acordar, você vai falar: eu sou abundância. Todo dia você vai fazer seu trabalho com excelência. Todo dia você vai separar 10% do que ganhar. Uma vez por semana você vai descansar de verdade. E você vai anotar tudo o que acontecer, as mudanças, as oportunidades, os resultados. E no dia 41, você volta aqui nos comentários e conta pra gente. Eu vou estar lendo. Eu respondo todo mundo. E quem tiver os resultados mais impressionantes, eu vou trazer aqui pro canal pra gente fazer um vídeo especial contando a história. Porque eu sei que funciona. Eu já vi dezenas de pessoas transformarem a vida aplicando isso. E você pode ser a próxima. Antes de terminar, deixa eu te contar o final da história do meu avô. Ele faleceu em 2018, aos 89 anos. No velório, tinha mais de 300 pessoas. Gente que ele ajudou, gente que trabalhou com ele, gente que foi transformada por ele. E sabe qual foi a frase que mais ouvi naquele dia? Seu avô mudou minha vida. Não seu avô era rico, não seu avô tinha sucesso, mas seu avô mudou minha vida. Porque no final das contas, não é sobre quanto dinheiro você acumulou, é sobre quantas vidas você tocou, quantas pessoas você ajudou a prosperar, quanto bem você fez com os recursos que teve. Essa é a verdadeira riqueza. E isso, meu amigo, é atemporal. Funciona há 5.000 anos. Funciona hoje. Vai funcionar daqui a 5.000 anos. Então, recapitulando os 5 princípios que você aprendeu hoje. Primeiro, palavras criam realidades. Muda o que você fala sobre dinheiro. Segundo, ação imediata após intenção. Não fica só no pensamento, faz. Terceiro, rede de confiança vale mais que ouro. Constrói relacionamentos verdadeiros. Quarto, excelência em tudo que faz. Trabalho mal feito é insulto. Quinto, poupe antes de gastar. Reserva te dá liberdade. Aplica isso pelos próximos 40 dias e sua vida vai mudar. Não porque eu estou dizendo, mas porque é lei natural. É como gravidade. Não importa se você acredita ou não. Funciona. Se você pular do prédio, você cai. Se você aplicar princípios corretos de prosperidade, você prospera. Simples assim. E se você chegou até aqui, deixa um comentário agora escrevendo: eu sou abundância. Só essa frase, porque eu quero saber quem realmente assistiu até o final e quem está comprometido em mudar. E se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa ouvir isso, porque prosperidade é para todo mundo, não é para poucos. Quanto mais gente próspera, melhor o mundo fica. No próximo vídeo, eu vou te ensinar os 3 rituais judaicos da manhã que reprogramam sua mente para sucesso. É ainda mais poderoso que o que você viu hoje. Então não perde. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Um abraço, que Deus te abençoe com saúde, paz e prosperidade. E lembra, você não está quebrado. Você só ainda não alcançou sua plenitude. Mas vai alcançar, tenho certeza.